Todo pecado tem uma consequência. Mas por que que o inimigo ele quer fazer você pensar que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo? Por que que ele é tão preocupado em fazer você continuar achando que cometeu esse pecado imperdoável? Bom, meus queridos, meu nome é Sérgio Silva, sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Tá? Se inscreva no canal, você que não é inscrito, e deixe seu gostei aí. Bom, meus queridos, todo pecado tem uma consequência. E a consequência do pecado é a morte. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Porém, existem alguns tipos de pecados que exigem ali uma atenção mais específica. E a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo é um desses pecados. Porque é um pecado que, além de abranger diversas situações diferentes, tem que ter um entendimento mais profundo sobre o assunto, ele é um pecado que potencialmente tem aí o poder praticamente de destituir a pessoa ali da obra remidora de Cristo. A pessoa acaba ficando, praticamente perde sua salvação de forma aí automática, de forma instantânea, tá? Então, por que Satanás ele atua nessa área em querer fazer você achar que cometeu esse pecado imperdoável? Existe um fator muito importante que a Bíblia vai dizer sobre o maligno. Que Jesus ele vai dizer, lá quando ele está falando com os fariseus, os escribas estão interrogando Jesus ali, e Jesus ele vai dizer uma coisa muito importante. Ele vai dizer o seguinte: olha, Satanás ele é mentiroso e é homicida desde o princípio. Ele é mentiroso e nunca se enquadrou na verdade. Então o que acontece? Satanás ele é o pai da mentira. Então ele é mentiroso desde o princípio, nunca se enquadrou na verdade. Então o que acontece? Às vezes, por não ter um certo conhecimento sobre o assunto, principalmente a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, e Satanás sabe que você teme e que você tem ali receio de tocar até mesmo no assunto, porque você acha que vai ali apenas fortalecer o sentimento, o pensamento que você tem que cometeu esse pecado imperdoável. O inimigo, o diabo, ele não atua sobre a certeza. Então Satanás ele vai trabalhar sobre a perspectiva da probabilidade. Aí você fala: mas irmão, não entendi esse negócio aí. Olha só, o diabo, quando ele percebe que você teme, que você se desvia, que você ali tenta evitar certas coisas, porque aquilo ali vai te machucar, vai te magoar, vai te causar algum dano, ele automaticamente ele começa a usar isso como munição contra você mesmo. O que eu quero dizer com isso? Satanás ele sabe quando uma pessoa blasfema contra o Espírito Santo. Ele tem esse conhecimento. Ele foi o primeiro a cometer esse pecado, por isso não tem perdão para ele. Então ele sabe o que é um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele sabe também quem cometeu e quem não cometeu. Então qual estratégia que Satanás ele vai usar para fazer com que você acredite que cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo? As estratégias será fazer com que você, de alguma forma, acredite que não tem mais perdão, acredite que não tem mais chance de arrependimento, acredite que não pode mais se aproximar de Deus porque Deus não vai te ouvir, que as suas orações não vão ser mais ouvidas, tá? Ele faz com que você acredite que todas as vezes que você for orar, você vai pensar em alguma coisa contra o Espírito Santo. Então tudo isso, qual é a estratégia dele? Tudo isso aí é minar a sua vida espiritual e te jogando no desprezo, tá? Espiritual. Ele vai lhe minando ali, vai tirando suas forças, tirando a sua alegria da salvação, tirando ali as suas esperanças, tirando ali as suas perspectivas, tá? E a sua fé também. Então isso vai minando as suas forças. Você não cometeu um pecado imperdoável de blasfêmia contra o Espírito Santo. Satanás sabe disso, mas ele percebe a sua tristeza. E através da sua dúvida, ele vai armar ali o campo minado para você. Ele vai articular a armadilha
para você cair. Tá? Então qual o plano dele fazer você entender ou querer fazer com que você acredite que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo? Porque assim você deixa de orar, assim você deixa de ler a Bíblia, por conta de uma dúvida, uma incerteza que você não tem, você acaba abrindo mão da sua comunhão com Deus. A gente tem um costume, o mau costume, meus queridos, de achar que apenas o mundo espiritual ali bondoso, amável, agradável existe. Em dado momento da nossa vida, parece que o mundo espiritual maligno não existe, mas ele está ativo o tempo todo. Então, quando nós começamos a entender que o mundo espiritual da maldade também está ativo, está operante, nós passamos também a lutar contra essas coisas espirituais. Satanás, ele não, como eu disse, Satanás ele não atua sobre a certeza, ele atua sobre a perspectiva. Tá? Ele vai lançar a seta para você, vai lançar o gatilho, vai jogar ali a primeira tentação e vai ficar de cá observando se você cai ou não, se você vai ceder ou não vai ceder. O problema do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, para aquelas pessoas que acham que cometeu, elas acabam atribuindo todo o processo a um único só pensamento, a uma única só palavra, a uma única só atitude, mas não é bem assim. O diabo sabe disso. O diabo sabe que para que haja blasfêmia contra o Espírito Santo consumada, tem que haver uma série de fatores. A Bíblia vai dizer que Satanás realmente só veio pecar contra o Espírito de forma clara, de forma ali consumada, quando a Bíblia vai dizer que se achou iniquidade no coração dele. Portanto, se achou iniquidade no seu coração e foi lançado profanado. Naquele momento ali, ele já vinha planejando, ele já vinha arquitetando, já vinha fazendo todo um projeto ali de usurpação, tentando tomar aquilo que não era dele. A mesma coisa a questão relacionada à blasfêmia contra o Espírito Santo, para ser consumada, tem que ser um passo após o outro. Tá? E é claro que vocês não vão aí seguir esses passos, né? Porque ele sabendo disso, que você fica triste, que você fica abalado, que você fica angustiado, que você fica temeroso, ele vai continuar investindo para que você continue acreditando na mentira. Tá? Acreditando na mentira. Lá no livro de Tessalonicenses 3,16, a Bíblia vai dizer o seguinte, lá na frente, um pouco mais na frente, vai dizer o seguinte, por isso Deus colocou sobre eles a operação do erro. Para quê? Para que as pessoas acreditassem na mentira e continuassem na iniquidade. As pessoas que blasfemam contra o Espírito Santo realmente, genuinamente e de forma consumada, elas são jogadas, são entregues à iniquidade. O diabo sabe disso. Ele sabe tanto que ele é especialista em como envolver as pessoas, leva as pessoas a acreditar nisso. A Bíblia diz que para ele resta pouco tempo, então ele está furioso. Então ele está com todas... Ele está a todo vapor, tentando tragar, tentando destruir, tentando roubar a coroa. Tá, meus queridos? Então, em relação à questão da blasfêmia contra o Espírito Santo, não dê munição para Satanás. Não use palavras, nem fique lançando termos que leve ele a elaborar planos para continuar te amarrando nessa situação e você continuar achando que cometeu um pecado grave, quando na verdade não cometeu. Ele é mentiroso. Tá? Satanás é mentiroso. Então, vai fazer você parar de orar, porque as pessoas que acham que cometeram blasfêmia contra o Espírito Santo não se acham mais dignas de dobrar o joelho para orar, acham que vão falar alguma coisa contra Deus na oração ou algo que não agrada a Deus, não quer ir para a igreja porque tem medo de ouvir algum tipo de pregação condenatória e aquilo ali
acaba aceitando aquilo para ele sem fazer um meio termo, sem fazer realmente uma interpretação correta da situação. Acaba deixando de ler a Bíblia porque tem medo de ler textos que falam sobre assuntos que batem diretamente aí em relação ao pecado e condenação, por achar que cometeu um pecado imperdoável e que não tem mais perdão para ela. Tá? E tudo isso aí vai enfraquecendo o cristão, enfraquecendo. E o cristão acaba perdendo a salvação, não é por ter cometido blasfêmia, acaba perdendo a salvação por entrar no estado de rejeição, por achar que não merece mais ser ouvido por Deus, não merece mais ser abraçado por Ele, acaba entrando no estado de rejeição e acaba perdendo a salvação através de uma mentira, que acreditou numa mentira. Então, é bom vigiar, porque Satanás, ele nos conhece, ele sabe onde estão nossas fraquezas, ele sabe qual é o ponto principal de te atacar, tá? Uma pessoa que vive o tempo todo dizendo: será que eu blasfemei? Será que eu cometi pecado contra o Espírito Santo? Será que eu fiz isso? Será hoje? Tem gente que fala assim: não tem mais jeito para mim, está tudo acabado, Deus não olha mais para mim, o Senhor, não sinto mais a presença de Deus. Tudo isso aí é um prato cheio para Satanás e os espíritos malignos usar contra você. Tá? Não tem aquele juramento, né, que os policiais fazem quando pegam uma pessoa cometendo algo errado, né, e fala que tudo que você falar será lançado contra você no tribunal. Então, praticamente a mesma situação. Ó. Satanás, ele faz você acreditar em um erro que você não cometeu, tá? E aí você acaba definhando espiritualmente e ele fica simplesmente zombando, escondido, esperando ali a bomba estourar e você perder sua salvação, porque ele não tem mais nada a perder. Não é um ser de brincadeira. Na verdade, Satanás é um ser que está ali, não está de brincadeira. Então, ele faz ali, ele comete, muita gente acha isso, que ele lança a seta, a pessoa cai na seta e ele fica na espreita lá. Não, a pessoa cai e simplesmente ele formula outro problema maior para a pessoa entrar, outra armadilha maior para a pessoa cair, meus queridos. Então, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte: não fique dando munição para Satanás, não fique dizendo se acha que cometeu, por que eu cometi, será que eu cometi. Não fique falando essas coisas, porque isso é munição. Você está dando munição para Satanás, para ele trabalhar na sua vida de forma negativa. Entendeu? Então, qual o plano dele? O plano dele é lançar você na desilusão de algo que você não cometeu. Você não tem conhecimento completo sobre o assunto, ele sabe disso. Ele sabe disso. E ele sabe onde está o seu medo, ele sabe por que você não está lendo a Bíblia, não está orando, não está buscando. Ele sabe tudo isso aí e vai usar contra você. Vai fazer você acreditar que cometeu coisas erradas. Você vai ficar temeroso de ler a Bíblia, orar, pedir perdão a Deus, que você acha que se pedir perdão vai praticar novamente. Sua fé vai ali sendo minada. Então esse é o plano do diabo. O plano do diabo é fazer você acreditar em algo que você não cometeu. E também fazer você também acreditar que não tem mais perdão. Sendo que eu já falei em vários vídeos como é que funciona a questão da blasfêmia contra o Espírito Santo. Como que realmente esse pecado é consumado. Tá, meus queridos? Então, vamos vigiar. Vamos ler a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de orar. Não deixe de buscar o Senhor. Porque Satanás está rugindo como um leão. O nosso derredor buscando estragar. Peraí, uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, Satanás não tem, vamos dizer assim, é uma perca de tempo atuar na vida dessa pessoa. Se ela já está condenada, ela só vai ser lançada na iniquidade, a própria pessoa. Uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo, só para você ter uma ideia, nem no diabo eles acreditam. Você tem ideia, nem no diabo eles acreditam. Você acha que o inimigo vai estar preocupado com essas pessoas? Ele está preocupado em tirar aqueles que estão no Evangelho,
se desviar e tirar a vida daqueles que podem um dia se voltar para o Senhor Jesus. É isso que ele quer. Entendeu, meus queridos? Então o diabo não está preocupado com quem já blasfemou contra o Espírito Santo, não. Até porque eu acredito que não é muito difícil a pessoa cometer um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Difícil. É mais fácil ele fazer a pessoa acreditar que cometeu e ir ali enfraquecendo a pessoa até a pessoa perder sua salvação ali por uma questão ali de rejeição, desvio e morrer no seu pecado. Tá, meus queridos? Então vamos vigiar. Você não cometeu esse pecado, você tem esperança, sim, tá? Tem chances de arrependimento, tá? O pecado não foi consumado na sua vida. E vigia. Pare de falar certas palavras que Satanás vai ouvir. E ele ouvindo, ele vai usar contra você. Tá? Ele sabe que a sua salvação está garantida no Senhor. E ele vai fazer tudo que você não acredita, para você não acreditar nisso e perdê-la. Tá, meus queridos? Então esse aqui foi mais um vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. E outra coisa, em relação a pecados, eu estou tratando aqui da blasfêmia contra o Espírito Santo, mas existem outros pecados que também são graves. Tá? Os pecados também são graves e que precisa-se ter uma atenção ali, uma atenção especial. Tá? Como, por exemplo, o pecado de calúnia contra o irmão. Esses pecados que está relacionado com a falta de comunhão são pecados gravíssimos, segundo a Bíblia. A Bíblia vai dizer o quê? 6 coisas o Senhor aborrece, o Senhor não se agrada, e a 7ª a sua alma abomina, que é aquele que faz contenda entre os irmãos. Olha só, pecado daqueles que levantam contenda entre os irmãos, a sua alma abomina. Então vamos aí analisar os outros pecados que também são bastante importantes, que esse pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, o fato dele ser um pecado imperdoável, ele também é muito difícil de ser praticado. Já esse que eu falei é mais fácil. Tá, meus queridos? Então vamos vigiar, vamos buscar a presença do Senhor, vamos continuar orando, buscando. Não deixe de ler a Bíblia, ir à igreja, fazer parte do corpo ali, comungar, né? Comunhão ali com os irmãos ali, Santa Ceia, tudo isso aí faz parte da nossa vida espiritual, da nossa conduta e moralidade, da nossa vida cristã. Tá, meus queridos? Esse aqui foi mais um vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Tá? Deixe seu joinha aí para nos ajudar. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir. Tchau.